Bom, então hoje, né, já fizemos a primeira parte da aula com a teoria, e agora a segunda parte, conforme a gente já tinha combinado, é para a gente falar sobre o projeto, falar sobre a parte de metodologia, que é a parte de pesquisa, né? E também para a gente conversar sobre a pesquisa que eu pedi para vocês fazerem na aula passada. Vocês fizeram a pesquisa dos terminais, né? Descobriram se eles são terminais de grão, de granel sólido, granel líquido, de container, etc, etc, etc. Agora, eu quero que vocês façam aí uma organização entre vocês e troquem entre os grupos e deem para o grupo os seus terminais. Cada grupo tem que ficar com os seus terminais. Olha, meu grupo achou tal e tal e tal e tal de container, tal e tal e tal de granel sólido, de granel líquido, de carga geral. E aí vocês vão trocar para que cada grupo agora tenha só os terminais que foram determinados para que vocês façam a sua pesquisa. E aí, essa é uma troca que vocês vão fazer entre vocês. Pode ser pelo grupo do WhatsApp, pode ser por e-mail. Eu preferia que fosse lá pelo nosso grupo do WhatsApp, porque aí eu fico vendo, né, monitorando tudo que vocês estão fazendo. Então, vamos supor, que a Vânia pesquisou, o grupo da Vânia pesquisou do 1 ao 13. Aí ela vai lá e fala, olha, grupo de granel líquido, eu achei tal e tal e tal terminal. Grupo de granel sólido, achei tal e tal e tal terminal. E aí, quando cada um tiver... Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando aqui que a minha conexão está instável? Tá ótimo o seu áudio, professora. Tá. E aí, quando vocês tiverem já, cada grupo já com os seus terminais, né? Cada um com o seu terminal, aí eu vou dar o próximo passo da nossa atividade, né? Então, hoje a gente vai ver a segunda parte sobre pesquisa, né? Que eu comecei na semana passada com vocês. E aí a gente já vai tirar algumas dúvidas, quem tiver dúvida, né? Quem quiser ir adiantando o seu trabalho, né? Quem quiser adiantando a parte que eu vou pedir o seguinte, a partir do momento que cada grupo estiver com a lista dos seus terminais, aí vai começar a fazer uma pesquisa mais detalhada de cada um desses terminais, como eles funcionam, onde eles estão, como eles operam, tudo que vocês puderem pegar de informação sobre esses terminais. Gente, não é para entrevistar ninguém, não é para entrar em contato com o terminal, até porque eles nem atendem. É para vocês pesquisarem o que está disponível na internet sobre esses terminais, tá? É para a gente ficar ao que está disponível, ao que está nas nossas mãos, porque é muito complicado eu pedir coisas mais aprofundadas, porque eu sei que esses terminais não vão atender vocês, a menos que vocês tenham conhecido, que trabalhe lá dentro, é muito difícil o atendimento. Então, vocês vão pesquisar sobre esses terminais no Google mesmo. Tem lá o terminal Santos Brasil, vai digitar lá Santos Brasil, vai entrar no site do Santos Brasil, vai ver o que eles operam, como eles operam, onde eles operam, né, onde eles estão localizados aqui em Santos, né, todas essas coisas que é o que a gente vai precisar, né, para ter como base, né, primeiro a gente está construindo um projeto, então a gente vai precisar agora ter como base esses terminais que a gente vai trabalhar, e nada melhor do que estudar cada um deles, tá? Alguma dúvida, gente? Não, professora. Agora não, professora. Tranquilérrimo, né, gente? Um trabalhinho bem facinho de fazer, bem tranquilo. E aí vocês vão fazer o quê? Digamos que o grupo 1 lá achou, sei lá, vou chutar, hein? Não sei que eu não pesquisei nada ainda. Achou 10 terminais da sua carga. Vocês vão dividir entre vocês. Fulano, você pega esses dois, Beltrano, você pega esses dois, você pega esses dois e divide entre vocês. E aí depois vocês juntam tudo no material só. Né? Basicamente é isso que vocês vão ter que fazer agora nessa segunda parte dessa pesquisa que eu estou iniciando com vocês, tá bom? Professora. Oi. A listagem, no caso, que a senhora deu no geral, a gente pode pegar o que é de cada matéria, né? A gente não vai ter que pegar outros terminais de fora, só o que foi listado. Não, só o que está na lista. Ok. Tá bom? É para trabalhar com o que está na lista. E se tiver algum terminal na lista que vocês tenham alguma dificuldade, que vocês não encontram, que vocês não acham, me chama no particular e aí a gente vê o que faz, tá bom? Ok. Ok.
Então, tá bom. Então, eu vou começar agora a projetar a segunda parte sobre pesquisa, né? Que a gente precisa ter esse domínio aí para poder fazer agora essa segunda parte, porque essa segunda parte eu vou pedir uma coisinha um pouquinho mais elaborada no sentido de material final para entrega, né? Então, eu vou pedir uma coisinha já digitada, né? Já formatada, bonitinha. Então, vocês podem começar a pesquisar. Não vai ser para a semana que vem, talvez para outra semana, né? Até porque semana que vem não tem aula, que é feriado, né? Não esquecendo disso. Então, vai ser para outra semana, provavelmente, mas eu dou as coordenadas para vocês pelo WhatsApp, que acho que fica mais fácil. E aí eu mando um modelinho, mando um padrãozinho do que eu quero que cada grupo faça, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a segunda parte da aula. Então, vamos agora continuar falando sobre pesquisa. A gente já viu algumas coisas na aula passada, né? A gente já falou um pouquinho sobre como pesquisar, como manter o foco, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é uma pesquisa pela internet, né? Então, pesquisar com eficiência é uma habilidade que precisa ser adquirida. Por que eu digo isso, né, gente? Porque a internet, ela dá tudo para a gente, ela tem tudo, né? Só que a gente precisa ter eficiência na hora da pesquisa. Porque o que acontece? Eu entro lá no Google e digito lá, sei lá, terminais de granel sólido. Vai aparecer um monte de coisa, vai aparecer um monte de lixo aí no meio disso, vai aparecer um monte de coisa que eu não preciso, vai aparecer terminal de granel sólido lá do Paraná, né? Então, pesquisar com eficiência na internet é uma habilidade que a gente precisa adquirir. Por quê? Porque eu preciso filtrar tudo aquilo que eu encontro na internet. Então, é muito importante que a gente faça primeiro uma busca, né? Então, a gente tem busca ativa de informações. Como é que a gente busca hoje, né? A gente busca lá no santo Google, né? Não tem outro. A gente vai lá no Google, bota lá o que eu quero, põe a palavra-chave do que eu quero e pesquisa. Já falei para vocês na aula passada que além do Google normal que a gente utiliza sempre, tem o Google acadêmico. O Google acadêmico é um Google que traz para mim artigos científicos, coisas de notoriedade científica, tá? A minha gatinha está sentada aqui do meu lado, acho que ela está aprendendo tudo que eu estou falando para vocês. Que ela está prestando atenção. Então, o Google acadêmico vai me trazer artigos de revistas, teses de doutorado, dissertações de mestrado, né? Então, tudo isso, é claro, é um campo muito vasto e muito amplo, e tudo isso eu vou precisar o quê? Filtrar. Sempre eu preciso ter filtro e sempre manter a minha cabeça no meu foco, né, naquilo que eu preciso. Se eu preciso de terminal de granel sólido no Porto de Santos, para que eu vou pegar a informação de terminal de granel sólido no Porto de Paranaguá, em Roterdã, ou seja lá onde for, né? Eu tenho que pegar do granel sólido em Santos, né? E aí também eu posso usar como apoio, né, no caso da nossa pesquisa aqui, o site do Porto de Santos, gente. Vocês têm que decorar o que está dentro desse site. Vocês têm que saber tudo que vocês podem encontrar nesse site, começar a fuçar nos mensários, começar a fuçar nos relatórios, nas coisas que existem, porque tudo que acontece no Porto de Santos está lá, né? Eu não preciso ter muito trabalho, né? Eu entro lá no site do Porto de Santos e tudo que aconteceu de movimentação e de tudo que tem no Porto, de tudo que me é disponibilizado do Porto, está no site do Porto de Santos. É um site muito completo e um site muito bem administrado. Então, é importante que vira e mexe vocês estejam entrando também, porque ele é um site que vai atualizando, né? Colocando coisas novas. Então, a descrição é lógico, a gente já sabe, né? Como é que faz a busca. Todo mundo já se escolou aqui em Google, né? Todo mundo sabe como é que faz uma busca, mas a gente até ainda coloca, né? Meio de palavras-chave que vai levar os links. Os primeiros resultados
são quase sempre insatisfatórios e às vezes a gente tem que fazer um refinamento. Porque quando eu coloco lá granel sólido, vai vir um monte de coisa que eu não preciso. E aí a gente vai refinando essas palavras e mudando um pouco os termos para ver se a gente encontra coisas mais... Por exemplo, se eu vou procurar Santos Brasil, eu vou colocar lá Santos Brasil a princípio, vou ver o que vem. Vai vir o site, né? Provavelmente vai vir o site deles. Mas talvez pode aparecer algum trabalho que cite a Santos Brasil, algum trabalho que tenha sido feito dentro da Santos Brasil e que possa dar aí uma coisa mais refinada para vocês. Então, essa busca sempre é importante. O jeito que eu faço a busca é sempre importante para aquilo que eu vou encontrar, né? Para aquilo que eu estou procurando. Então, gente, conforme a gente for passando pelos sites, tirando informações, eu particularmente faço da seguinte maneira quando eu estou pesquisando. Eu abro um documento no Word e aí eu achei lá o site, né? Achei o primeiro site. Eu vou fazer esse cadastro dos sites já visitados. Por quê? Porque às vezes, gente, a gente acaba se repetindo, a gente esquece no que a gente já entrou. Então, o que eu faço? Eu vou lá no navegador, copio aquele endereço e colo num documento do Word e ou copio e colo a informação que eu quero logo abaixo, né? Ou eu coloco o que tem nesse site, que é para eu me lembrar depois, quando eu voltar para pesquisar, e saber exatamente onde estava. Por quê? Porque eu preciso fazer uma coisa chamada citação. E quando eu for fazer a citação no meu trabalho, eu tenho que saber exatamente o link direitinho de onde eu tirei a informação. Então, eu entro no site da Santos Brasil, cada página do site da Santos Brasil vai ter um endereço diferente. Se eu entrar no Quem Somos Nós, vai ter um endereço. Se eu entrar no Movimentação, vai ter outro endereço. Então, esses links a gente tem que ir copiando, colocando a data de quando a gente entrou e o que está dentro dele. Porque na hora que eu for citar, de acordo com o site da Santos Brasil, eu tenho que ter lá o link de onde eu tirei aquela informação. Porque quem for pesquisar através do meu trabalho tem que saber onde eu achei essa informação, né? Então, nesse banco de dados que eu vou criando com esse cadastro de sites já visitados, eu vou fazer uma breve descrição do que tem dentro de cada link, que é para eu não me perder depois. Até porque, gente, às vezes vocês vão entrar em 2, 3, 4 sites que dizem coisas repetidas, né? E vocês vão ter que escolher de onde que vocês vão pegar a informação, né? De onde ela estiver mais completa, de onde ela estiver melhor citada, de onde ela estiver melhor referenciada. Então, a gente sempre vai ter, por exemplo, a gente pega uma notícia de jornal, né? Às vezes a gente pega alguma coisa que foi noticiada, por exemplo, uma movimentação qualquer aí de carga que tenha tido no porto. E essa notícia vai sair em 3, 4, 5 jornais diferentes, vai sair no G1, vai sair na Tribuna, vai sair em vários... Então, qual que eu vou pegar para mim, para usar no meu trabalho? Qual delas que eu vou usar? A que estiver mais completa, a que estiver mais clara, a que estiver com mais informações, né? Aí é uma decisão minha, aí a decisão é do pesquisador. Por isso que existe o pesquisador, ele está ali para se guiar através de uma busca, mas ele vai escolher a informação que ele quer. A informação que for mais pertinente, que for mais completa, que for mais explícita, né? Bom, aí a gente tem alguns acessos a bibliotecas, né, pela internet. A gente sabe que a gente tem aí várias bibliotecas virtuais que a gente pode acessar. Eu ainda não sei se a Unimes tem uma biblioteca virtual, a UniBR tem uma biblioteca virtual, ainda não me foi passado isso. Mas eu não sei se vocês têm? No portal, quando você entra na central do aluno, tem como acessar a biblioteca. Alguém pode colocar isso no grupo da gente depois, por favor, para eu poder acessar e ver como é que funciona, porque não me foi passado, e eu gostaria de acessar até para poder ajudar vocês na pesquisa. Então, se alguém... bom, depois eu entro lá e pego o link e mando no grupo. Tá bom, obrigada. E aí eu posso também acessar essa biblioteca e até ver o que tem lá dentro, que possa ajudar vocês, né? Então, as bibliotecas, elas são muito legais, e existem várias bibliotecas que vocês podem entrar fora da faculdade, né? Tem outras bibliotecas que vocês podem pesquisar, até bibliotecas de artigos científicos, né? Tem várias bibliotecas. Aí tem bibliotecas de jornais, de revistas, né? Geralmente estão aí disponíveis online para que vocês acessem. Aí a gente tem alguns acervos virtuais, né? Então, as bibliotecas começaram a comprar, né? Já tem bastante, né? Livro eletrônico
E esses acervos eletrônicos também podem ser utilizados. Geralmente você pode baixar essas obras em PDF. Aliás, se vocês digitarem, quando vocês forem fazer uma busca, né? Por exemplo, vocês querem achar um livro, né? E aí tem um livro que se chama Arte Naval, volume 1 e 2. Vocês podem até pesquisar né, no Google que vocês vão achar esse livro. Então, é só escrever assim, Arte Naval PDF. Todo livro que vocês quiserem achar, se tem em PDF, é só digitar o nome do livro e em seguida escrever PDF. Se tiver na internet em PDF, vocês vão conseguir baixar. Tá? Porque várias coisas já foram disponibilizadas em PDF, principalmente coisas que já estão no domínio público, né? Tem coisas que os autores já fizeram mais de 100 anos, e aí já caíram, 100 anos da morte do autor, então já caíram em domínio público. O Paulo Freire, por exemplo, mesmo não tendo feito 100 anos da morte dele, todas as coisas dele, a família colocou em domínio público, né? Então, tem muitas coisas aí disponíveis gratuitamente na internet, né? Sempre sabendo que para poder ler essas coisas, vocês têm que ter o Acrobat Reader, né? O Adobe Acrobat Reader, que é para vocês poderem ler esses PDFs, né? Tem vários lugares onde vocês baixam esse programinha para poder ler PDF. Mas hoje em dia todo mundo tem programa que lê PDF, porque tudo é colocado em PDF. E tem uma outra curiosidade. Se vocês abrirem o Word e mandar abrir e achar um documento em PDF, o Word converte esse documento esse PDF para Word, tá, gente? Então, se esse PDF estiver escrito, digitado, não for em forma de imagem, vocês conseguem abrir, hoje já consegue abrir no Word um documento em PDF, ele vai demorar um pouquinho para fazer a conversão, mas ele converte em texto lá dentro do Word. Existem alguns outros programas chamados OCR, que também fazem a leitura de imagens. Por exemplo, você pegou um livro e o livro está todo fotografado, né? Então, por exemplo, você pega essa imagem que está aqui. Então, você pega isso como imagem, salva como imagem, entra num programa chamado OCR e ele digita isso para você. Não precisa digitar isso tudo. Tá? Então, tem formas hoje de transformar imagem em texto. Entrevistas eletrônicas também podem servir como pesquisa, né? Desde que vocês anotem tudo, né? Vocês podem, de repente, entrevistar uma pessoa por e-mail, por chat, ou hoje já tem esses programas, né? O Zoom, o Google. Então, vocês podem fazer, o Meet, né? Vocês podem fazer de várias formas entrevistas eletrônicas, e isso é válido como pesquisa. Tá? Então, por exemplo, vocês estão falando sobre um assunto e aí você conhece uma pessoa que trabalha com aquilo, né? Então, eu estou falando lá de container. Eu tenho um amigo que trabalha com container dia e noite, ele faz isso, é a vida dele, é a missão dele. Então, eu posso entrevistar esse cara? Pode. Você pode entrevistar. E aí você vai fazer uma entrevista com o fulano e vai anotar o nome dele, onde ele trabalha, como que foi feita aquela entrevista, porque depois eu tenho que montar uma referência em cima dessa citação, né? Em cima dessa fonte que me deu uma informação. Porque, no caso, eu vou tirar informações de uma pessoa que eu entrevistei, né? Então, quando eu faço uma entrevista por e-mail ou uma entrevista via WhatsApp, seja lá qual for, a pessoa sempre vai ter um tempo a mais para preparar a sua resposta, e às vezes é até legal que se faça isso e tal, né? Então, isso também é aceito como pesquisa. E aí existem outras fontes de pesquisa que a gente pode consultar também. A gente tem índices eletrônicos, bancos de dados, jornais acadêmicos, diários, revistas especializadas, periódicos eletrônicos, grupos de discussão, conferências eletrônicas, chats, tudo isso é fonte de pesquisa também, gente. E a gente não pode, claro, sempre anotando quem falou a informação, a data em que eu peguei essa informação, né? Sempre tendo aí o mínimo de informação possível sobre aquela informação. Absorção, documentação, organização da informação.
Então, depois que eu fizer uma busca, né, de tudo aquilo que eu preciso, de tudo aquilo que eu quero para fazer, eu às vezes tenho arquivos, né, às vezes eu abro um Word e vou colando, às vezes fica com 300, 400 páginas de informação e depois eu vou deletando aquilo que eu não quero, vou fazendo aquela segunda, aquela varredura, né, vou tirando aquilo que é repetido, vai vir muita coisa repetida, vocês vão ver quando vocês pesquisam, vem muita informação repetida, então eu vou fazer vou fazer toda uma vassoura, né? Vou dar uma vassourada naquilo tudo e vou começar a trabalhar aqueles dados que realmente são importantes. Nesse meio do caminho, às vezes, vem dados que não são importantes, vem dados que não servem para nada, né? Então, depois que eu tiver feito toda essa identificação, pegado tudo aquilo que eu acho que é importante para a minha pesquisa, né? Para o meu trabalho, e aí eu vou tirar o que não interessa, né, para o meu trabalho em si. E aí eu tenho uma estratégia para esse percurso. O que é um sumário como guia de leitura? É o que eu chamo de esqueleto, né? Eu faço um esqueleto do meu trabalho. Então eu vou ter que falar, né? Por exemplo, quando vocês forem falar de um terminal, o que vocês precisam de cada terminal? O nome do terminal, onde ele opera, o que ele opera, o que ele teve de movimentação, talvez nos últimos 2 anos, se tiver alguma informação sobre isso, quais são os tipos de carga. Então, é fazer lá um tipo de um guia, né? Vocês vão fazer um guiazinho e vão preenchendo. Vocês vão fazer uma tabelinha e vão preenchendo nessa tabelinha para todos a mesma coisa. Então, esse sumário como guia de leitura, o que é? É simplesmente fazer um esqueleto daquilo que eu pretendo trabalhar. E aí, para eu ler, a gente tem que ter algumas técnicas de leitura, né, gente? A gente vai passar os olhos, né? Não dá para ler 100% de tudo, principalmente quando o trabalho é grande, né? Então, eu vou passando os olhos e a minha própria cabeça, a minha própria mente já vai fazendo a separação daquilo que serve com aquilo que não serve. Fazer o resumo de algumas coisas que eu já olhei também é bacana, também é legal, né? Também vai servir depois para escrever meu trabalho. E fazer toda a organização e esse registro de informações também é muito importante, né? O que eu estou falando para vocês. Abra um arquivo no Word, vai anotando de onde vocês tiraram a informação. Essas coisas que eu estou falando para vocês, gente, servem para o trabalho de qualquer disciplina. Para qualquer trabalho que vocês venham fazer, isso aqui serve como ponto de apoio para fazer. Essa matéria, que se chama metodologia da pesquisa, é uma metodologia que serve para qualquer disciplina. Vocês vão usar isso no mestrado, no doutorado, nos MBA da vida, em outra faculdade, isso tudo sempre, isso não é perdido, é sempre assim que se faz uma pesquisa. Então, essas estratégias que eu estou dando para vocês, essas dicas que eu estou dando para vocês, são interessantes porque vocês vão usar aí em outras coisas também. Então, um sumário como guia de leitura. Você vai fazer um índice provisório, que é o tal do esqueleto, e isso vai servir para te orientar, né? Como um orientador principal do seu trabalho. Então, por exemplo, digamos que eu tenha que fazer um trabalho sobre o Porto de Santos. E aí, nesse sumário como guia de leitura, né, nesse sumário provisório, nesse esqueleto, eu vou falar o que do Porto? Eu tenho que direcionar, tem N coisas que eu posso ficar aqui e fazer um trabalho de 2.000 páginas falando do Porto de Santos, né? Então, eu tenho que direcionar o que eu vou falar. E esse direcionamento a gente faz nesse guia, que é essa coisa de ter o foco, né? De fazer o foco. Então, esse guia de leitura é importante. Nessa hora, o orientador do trabalho, né? O professor que está ajudando a fazer o trabalho, ele ajuda bastante, porque ele vai falar para você, não, você vai colocar isso, está fugindo do tema. Isso não tem nada a ver com o tema que você escolheu. Isso é importante, está faltando aquilo. Então, esse esqueletinho que a gente faz é importante para depois a gente ir desenvolvendo cada tópico. Então, ele pode ser dividido em capítulos e subcapítulos, né? Então, capítulo 2, 2.1, 2.2, 2.3, depois a gente vai ver como é que é feita essa divisão numa outra apresentação. Eu vou ensinar vocês como é que faz essa subdivisão de capítulos. E aí, eu tenho que fazer um resumo inicial para cada capítulo, né? Então, isso não é obrigatório, dá um pouco mais de trabalho esse resumo inicial. Isso é bem para quem está bem começando, né? Porque se eu faço um resumo inicial em cada capítulo, eu posso ir aos poucos desenvolvendo, né? E isso já vai se transformando num trabalho
no trabalho final, tá? Esse sumário a gente pode modificar a qualquer momento do meu trabalho, né? De repente, eu descubro que o que eu estou pesquisando não tem muita informação. Aí eu converso com o meu orientador e falo assim, ó, estou pesquisando isso, mas não tem muita informação, que tal se a gente mudar para aquilo? E aí eu vou ter que dar uma guinada e uma remodelada nesse trabalho. Isso acontece com grande frequência, tá, gente? E aí a gente tem algumas técnicas de leitura, né? Tal é o trabalho da leitura. A partir de uma linearidade ou de uma platitude inicial, esse ato de rasgar, de amarrotar, de torcer, de recosturar o texto para abrir um meio vivo no qual possa desdobrar o sentido. O espaço de sentido não pré-existe à leitura. É ao percorrê-lo, ao cartografá-lo, que o fabricamos, que o atualizamos. Então, gente, a leitura é isso, né? A leitura é você amarrotar, ler, rasgar, voltar, ir, vir, né? Interpretar. Eu li uma coisa, mas não estou achando que isso não está muito legal. Procurar uma outra fonte que possa me dar apoio naquilo que eu li e não entendi, né? Agora há pouco a gente estava falando aí de uma das definições do navio lá, e alguém falou a definição, e falou, eu li, mas não entendi nada. Então, como é que a gente faz quando a gente lê e não entende nada? A gente vai jogando no Google até a gente achar uma explicação satisfatória, uma explicação que nos diga, agora eu entendi, agora eu sei como funciona. Né? Então, esse esmiuçar da leitura, né? A leitura é isso, é pegar isso e esmiuçar, e deixar isso fazer com que a leitura intensa, né, faz com que a gente cada vez mais entenda aquilo que a gente está pesquisando. E a leitura, às vezes, precisa que eu leia outras coisas para entender. Eu pego um texto e aquele texto lá, eu leio, não entendo nada. O que eu faço? Eu pego trechos desse texto e vou jogando, né, na minha pesquisa, né? Eu li uma palavra que eu não entendo, vou lá no Google e pesquiso. O que significa tal coisa? Agora sim. Aí volto para o texto inicial. O texto inicial já tem aquela palavra que agora eu já sei o significado. Tem uma outra que eu não sei, vou lá e pesquiso. Então, esse é o trabalho da leitura, tá, gente? É fazer com que vocês acabem tendo um contexto geral e entendam no total. Então, essa frase é de um autor chamado Pierre Levy. E aí, a gente tem que ter uma leitura dinâmica para fazer a pesquisa, porque não dá tempo, gente, da gente ler tudo que cai nas nossas mãos para fazer um trabalho. Às vezes você tem 2 meses para fazer um trabalho, 3 meses para fazer um trabalho, e tem uma quantidade tão grande de material, você não vai ter tempo de ler tudo. Então, você vai passando os olhos, vai peneirando aquilo que você quer ler, né? Então, você tem que ter uma leitura dinâmica. E aí, você tem que ter algumas estratégias que são ler rápido, selecionar rapidamente o que interessa, ler o início e o final dos parágrafos. Gente, isso é o que ensina qualquer curso de leitura dinâmica, tá? Ler o início e o final dos parágrafos, e aí a gente vai ter alguns níveis de leitura, né? Leitura de reconhecimento e triagem, que é aquela leitura que eu faço, aquela primeira leitura que eu faço para saber se aquilo que está lá dentro serve para mim, né? Então, eu vou fazer a triagem. Serve, não serve. Serve, não serve. O que serve fica, o que não serve eu jogo fora, já vou deletando, né? Com a internet, né, com o computador na mão, ficou muito mais fácil fazer isso, né? Porque a gente copia, cola e depois vai deletando, vai cortando, vai juntando. Então, hoje é muito mais fácil do que era no meu tempo, por exemplo, né? Que a gente tinha que ir para a biblioteca municipal, copiar à mão, tirar xerox, né? Depois datilografar, mas era muito mais difícil. Hoje é muito mais rápido de se fazer. Por isso que a ciência avançou tanto, né? Porque a gente tem aí algumas coisas que estão muito ao favor, né, do pesquisador, que são essas plataformas de busca. Né? Depois que eu fizer essa primeira leitura, que vai ser a da triagem, aí eu vou começar a fazer uma leitura um pouco mais seletiva, né? Um pouco mais cuidadosa, né? Achando algumas palavras-chave daquilo que eu estou precisando para poder colocar na minha pesquisa. Né? E aí eu vou fazer uma leitura um pouco mais crítica, né? Vou analisar aquilo que eu li e vou criticar, né? Vou interpretar aquilo. Nessa hora, gente, o dicionário é fundamental.
Hoje o dicionário está muito fácil, né? Está na internet, é só você digitar o que é no Google e colocar a palavra que aparece lá a definição. Ou então colocar definição de, e aí aparece a definição direto no Google. Então, hoje, né, para a gente saber o significado de alguma palavra, o significado de alguma coisa, está muito mais fácil do que era antigamente, né? Que a gente tinha que ficar folheando lá o dicionário, achando e tal. Então, hoje está muito mais tranquilo. E aí eu tenho dois tipos de leitor, né? O bom leitor e o mau leitor, né? O bom leitor é aquele que tem vários padrões de velocidade, então ele vai ler de acordo com aquilo que ele precisa, a velocidade que ele precisa para aquele momento. Ler com velocidade, gente, não significa ler rápido sem entender o que você leu, né? Ler com velocidade é ler em menor tempo, entendendo a maior parte das coisas que eu li, né? Tem que entender o que está lendo. Ele vai avaliar aquilo que ele está lendo, então ele sabe já, né? O bom leitor, ele, pelo que ele leu, ele fala, isso aqui presta, isso aqui não presta. Eu sempre tomo como exemplo, né, a Wikipedia. A Wikipedia apesar dela ter melhorado muito nos últimos anos, ainda é um site que gera muita desconfiança. E se você coloca a Wikipedia nas referências de alguns trabalhos, tem professor que nem vai ler o seu trabalho. Então, evitem pesquisar na Wikipedia, porque ela não é uma fonte de pesquisa confiável, né? Então, avaliar o que você está lendo também é estar em uma fonte de pesquisa confiável. Quais são as fontes de pesquisa confiáveis? A gente já falou sobre isso na última aula. São sites do governo, sites institucionais, sites de escolas, sites de universidades, trabalhos acadêmicos, livros. Essas fontes são fontes confiáveis. Jornais, né, renomados, não jornal que você espreme e sai sangue, né? Mas que você pegar aí um G1, um Portal UOL, Estadão, Folha, esses jornais são considerados jornais que têm credibilidade. Você deve saber quando que você deve ler um livro até o fim ou não, né? Então, o bom leitor é aquele leitor que fala, não, peraí, isso daqui é uma babaquice, não quero ler mais, né? Ele deve saber quando parar de ler, né? Então, se você começou a ler uma coisa e aquilo não serviu para você, não está servindo, para que vai ler até o final? Para e pronto. Na pesquisa é a mesma coisa. Eu comecei a ler uma coisa, não tem nada a ver com o que eu queria falar, eu paro e pronto. Tem 30 páginas, por que eu vou ler até a 30ª página para chegar lá e falar, realmente não serviu para nada? Né? Eu não vou perder meu tempo. Então, fazer pesquisa é também administrar o seu tempo, administrar aquilo que você tem em mãos. Então, conforme eu disse para vocês, hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de material. É tanta coisa que às vezes a gente fica perdido naquela quantidade de coisa. Então, eu tenho que saber, né, avaliar o que é bom e o que é ruim. Então, nessas horas, é claro que o professor, o orientador também ajudam muito. Então, quando interromper uma leitura definitivamente ou só por um tempo. Então, eu falo assim, eu comecei a ler um negócio, falo assim, aqui tem uma coisa que pode ser interessante, mas lá para o fim do meu trabalho. Então, eu paro e falo assim, não, quando eu chegar lá naquela parte, eu volto a ler isso. Sinalizo, né, marco com alguma coisa, falo, quando eu chegar lá no final, eu volto a ler isso daqui. Ou se eu identifiquei que aquilo nunca vai servir para nada naquele trabalho que eu estou fazendo. Então, eu tenho que ter esse discernimento. E eu vou discutir frequentemente o que eu li com os meus colegas. Olha, frequentemente não tem mais trema, precisa tirar esse trema daí, né? Esse slide do tempo que frequência tinha trema. Então, quem é o bom leitor vai discutir com os colegas aquilo que leu, né? Então, por exemplo, o professor mandou ler um texto. Então, vamos lá com o texto preparado. Se você é um bom leitor, você vai conseguir discutir com os seus colegas e com o seu professor aquilo que você leu. Agora vamos ver o que é um mau leitor, né? Um mau leitor só possui um ritmo de leitura. Ele não sabe ler depressa, ele não sabe ler muito depressa, ele não sabe ler o começo e o fim dos parágrafos, ele só consegue ler naquele ritmo, né? Ele é um leitor mediano. Ele vai acreditar em tudo que lê. Por aí a gente pode pegar o exemplo das fake news, né? Então, o mau leitor é aquele que lê e acredita em tudo, né? Então, acreditar em tudo que lê é muito complicado, porque você precisa ter fontes que te deem um retorno positivo, que te deem, assim, que aquela informação é fidedigna, né? Que aquela informação é verdadeira, né? Eu preciso saber disso. Então, tem gente que... a gente pode pegar as redes sociais aí como exemplo, gente que lê um negócio e já vai postando, né?
Lê um negócio, já vai e coloca na internet. Gente, não é assim. Qualquer informação que você veja, você tem que conferir se ela é correta, se ela é uma informação que veio de uma fonte segura, né? Geralmente você pode entrar naqueles sites que fazem o tira-teima lá. Então é só você colocar no Google tal coisa, é verdade? Você vai achar várias informações dizendo, não, isso é fake news, isso é verdade, isso não é mesmo, não é. Então, não, o mau leitor, ele acredita em tudo que ele lê sem discutir. É a tia do WhatsApp, né? A tia do WhatsApp, que ela sabe tudo, viu tudo, e ela acredita em tudo que falaram para ela, né? Então, esse é o mau leitor. Ele não pode acreditar em tudo que ele lê sem antes conferir se é verdade, né? Ele não sabe decidir quando que é conveniente parar ou não uma leitura. Ah, eu estou lendo, mas eu não sei muito bem se isso vai servir para mim ou não. Então, ele não é um bom leitor, ele não é um bom pesquisador, né? Porque se ele não sabe se aquilo vai ser bom ou ruim para a pesquisa dele, então ele não é um bom leitor. E ele não discute o que ele lê com os colegas. Por quê? Porque ele tem medo de discutir, porque ele tem receio de falar bobagem, porque ele sabe que ele não entendeu o que ele leu, né? Então, a gente ser um bom leitor é uma coisa que não é um dom, tá, gente? Não é uma coisa assim como você ser uma feiticeira, que você nasce com esse dom. Não é isso. Você desenvolve, você estuda para ser um bom leitor, né? O bom leitor é alguém que está estudando, que está pesquisando o tempo todo. E hoje em dia, cada vez mais, há a importância do pesquisador, a utilização do pesquisador e a credibilidade do pesquisador no mercado está cada vez maior, inclusive para o mercado de trabalho. O cara que é um cara que lê, um cara que é bem informado, um cara que está sempre por dentro das coisas. Então, por exemplo, vocês estão saindo aí, estão fazendo gestão portuária, vocês têm que ler o caderno do porto, da tribuna, vocês têm que ler as coisas que são referentes ao trabalho de vocês, ao futuro de vocês. Vocês têm que estar por dentro das coisas que estão acontecendo. É importante ser um bom leitor na área de vocês. De se desenvolver cientificamente é importante para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está cada vez mais procurando pessoas que não sejam medianas, que não sejam aquela pessoa que é morna, né? Eles querem pessoas que sejam ativas, que leiam, que pesquisem, que escrevam, né? Cada vez mais o mercado de trabalho está dando valor a essas pessoas. Né? Cada vez mais eu tenho notícias aí de ex-alunos que estão conseguindo cargos mais altos nas empresas porque fizeram uma pesquisa, porque escreveram um artigo científico, porque se inscreveram num congresso. Por quê? Porque o teu chefe está de olho em você. Ele não quer que você seja um batedor de carimbo, né? Porque bater carimbo qualquer um bate. É importante desenvolver esse sentido, né? Essa coisa de ser um cientista, de ser um pesquisador, né? E isso está cada vez mais dando campo e dando caminho para as pessoas no mercado de trabalho. E é isso que está separando, né, as pessoas empregadas das pessoas desempregadas, né? O cara que lê, o cara que se informa, o cara que tem um espírito crítico, que sabe aquilo que ele está lendo, que consegue avaliar se aquilo é verdadeiro ou falso, né? Que se ele não acredita em tudo que ele lê, né? O cara foi lá e colocou no WhatsApp que tal coisa é assim, ele acredita e passa para frente, né? Então, esse não é um bom leitor. Esse não é bom para minha empresa. Eu não quero um cara assim. Eu quero um cara que seja analítico, eu quero um cara que seja crítico, né? Então, essa parte da pesquisa ela é muito importante também no mercado de trabalho. Então, fazer um resumo. Então, algumas coisas são muito extensas e são muito densas, né? Tem algumas coisas que a gente acha aí que acabam sendo muito densas, são relatadas de uma forma muito minuciosa, e aí a gente vai tentar fazer aquilo e a gente só vai fazer uma cópia daquilo que já existe, e isso aí não é elegante, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que sentar diante de um texto, ler um texto, compreender e contar esse texto. Com as minhas palavras. Eu tenho que citar a fonte mesmo assim? Tenho. Né? Foi o fulano que disse, mas eu vou contar isso com as minhas palavras. Não é porque eu assisti um filme e contei ele para alguém que esse filme passa a ser meu, né? O tema do filme não é meu, foi de um autor, alguém que foi o autor disso, mas eu estou contando com as minhas palavras, estou relatando com as minhas palavras.
tá? Isso é muito importante, isso é elegante, né? Não é elegante você sair por aí copiando as pessoas que já escreveram, que já fizeram alguma coisa. Então, alguns textos que vão apresentar algumas dificuldades precisam ser resumidos, né? Esses textos que são resumidos, o que a gente faz? Às vezes a gente junta 2, 3 textos e faz um só, né? A gente vai compreender o que um vai complementar no outro e vou escrever com as minhas palavras. Então, a redação é própria, né? A redação de uma pesquisa é sempre uma redação própria. Quanto mais própria for a redação, melhor vai ser a minha pesquisa, mais credibilidade ela vai ter. Então, como é que eu faço um resumo? Eu tenho que ter uma linguagem corrente, uma linguagem fácil, uma linguagem de fácil entendimento, nada de ficar inventando palavra difícil. Eu tinha um aluno que ele botava o cursor na palavra, clicava com a palavra com o botão direito e ficava procurando sinônimos, e aí colocava aquele monte de palavra difícil pra caramba. Gente, isso não é uma boa pesquisa. Uma boa pesquisa é uma pesquisa onde qualquer pessoa que lê compreenda. Então, a linguagem, ela tem que ser uma linguagem fácil, né? Se aquele lugar que eu pesquisei está com uma linguagem difícil, eu vou tentar o quê? Facilitar isso, porque eu quero que o meu leitor entenda o que eu escrevi. Eu não quero que o meu leitor fique em dúvida quando ele lê. Eu quero que ele entenda, eu quero que ele goste do que eu fiz, né? Fazer uma esquematização, né? Posso esquematizar começo, meio e fim, né? Argumentos, faço uma esquematização e depois transformo isso em texto corrido. Eu tenho que retornar à fonte principal sempre que eu precisar, né? Então, eu tenho lá um texto de 10 páginas, eu quero transformar esse texto em uma página só. Sempre que eu precisar, eu vou voltar no original e vou ler, porque eu também não tenho que guardar tudo de cabeça. Eu leio e falo, tá, esqueci de falar tal coisa que era importante. Então, sempre que eu precisar, eu vou voltar na fonte original, né? Então, eu sempre tenho que esquematizar, fazer uma reprodução, só citando as partes mais importantes. Então, é assim que se faz um resumo, só citando aquilo que é mais importante, aquilo que é fundamental para que o meu leitor entenda, né? Então, o resumo, ele é um suporte para a minha interpretação. Às vezes eu faço um resumo e nem uso ele no trabalho, o resumo é só para o meu entendimento. Tem muita gente que só consegue estudar fazendo resumo. Então, tem gente que pega todo o material que teve lá na faculdade, nas aulas, né, pega todo o caderno e começa a resumir, que é a forma que ele tem de compreender. Então, o resumo é uma boa técnica de intelecção, né, uma boa técnica para entender aquilo que a gente aprendeu, né, para aquilo que a gente viu. O resumo sempre é uma forma de fixar aquilo que a gente leu. Bom, aí eu tenho uma organização e o registro das informações que eu estou coletando, né? Então, eu tenho lá a documentação de fontes bibliográficas, desde o início do trabalho, como eu falei para vocês, tudo aquilo que eu pesquisar, eu tenho que ir anotando os links de onde eu tirei cada parte do meu trabalho, porque depois eu vou precisar disso. Se eu tirei uma parte de algum livro, eu tenho que colocar o capítulo 2, o parágrafo 5 do capítulo 2, eu tirei do livro tal. Porque depois eu vou precisar disso, o meu orientador vai perguntar de onde eu tirei e eu vou precisar saber para poder construir o meu trabalho. Então, todas as fontes que eu utilizei para fazer o meu trabalho, elas vão na parte final do trabalho, que é chamada, antigamente era chamada de bibliografia, hoje é chamada de referências. Então, é importante que a gente tenha tudo isso anotadinho de onde eu tirei cada coisa. Bom, os textos eletrônicos também têm a sua fonte citada. Antigamente a gente tinha muito CD-ROM, né? Hoje a gente tem aí os sites da internet. Então é importante de você ter a URL, né? Que é aquele que começa com HTTP, né? Então você tem que ter a URL de cada página que você acessou para fazer alguma pesquisa. Então, todas as páginas da internet têm endereços diferentes. Esses endereços têm que ser anotados lá num documento do Word, que você vai copiando e colando esses endereços, nunca esquecendo de colocar a data em que esse registro foi consultado. Aí, depois que a gente percorreu todas essas diretrizes, né, para fazer o meu trabalho acadêmico, a gente tem que sempre fazer aquele exercício de construção, né? Então, essa construção de hábitos de estudo, de organização, de focalização na atividade que está executando, né?
Tudo isso é muito importante. Então, esses caminhos metodológicos que eu apresentei para vocês aqui é um resumo, né, um roteiro, né, que eu dou para que o aluno possa começar a sua pesquisa, né, que ele possa começar a trabalhar, para que ele possa começar a produzir algum texto, alguma pesquisa de qualquer coisa que ele esteja pesquisando. Isso aqui é um roteirinho. Eu vou colocar lá para vocês isso lá também como material de apoio, né? Vou colocar lá para vocês poderem ter esses passos, né? E aí, essa execução do trabalho é por cada um. Eu vou dar depois para vocês a parte de... Deixa eu colocar aqui. Eu vou dar depois para vocês a parte que fala sobre formatação, citação, referência, né? Tudo isso vai ser, eu vou ensinar para vocês como é que faz. Então, essa primeira parte foi só para vocês entenderem como se inicia uma pesquisa, tá? Então, de repente, sumiu minha imagem aqui do meu computador. Então, isso é só uma parte, uma aulinha de como se inicia uma pesquisa, qualquer que seja ela, para qualquer disciplina, né? É sempre o mesmo método, é sempre a mesma fórmula, né? Vocês só vão depois mudando o assunto. E aí, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre citação, referência, normas da BNT, que vão ser importantes, tá? Então, como a gente só vai se ver daqui a 15 dias, eu vou deixar lá, essa semana ainda, eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp o que eu quero que vocês deem continuidade aí no trabalho de vocês, tá bom? Alguma dúvida, gente? Vocês estão acordados? Não, professora, nenhuma. Eu fui tão bem assim... Por enquanto, né, professora? Por enquanto. Eu achei que eu tinha ido tão bem que vocês não tinham nenhuma dúvida. Eu falei, nossa, eu sou demais. Sou boa pra caramba. Eles não tiveram dúvida nenhuma. Eu acho que quanto a essa primeira parte, acho que tá tranquilo, né? A gente trocar aí as figurinhas, os terminais e já começar a elaborar algo mais concreto das nossas empresas, né? Então... Isso, exatamente isso, Vânia. Então, eu vou dando para vocês as diretrizes pelo WhatsApp, a gente vai se conversando. Qualquer dúvida que vocês tenham, vão me perguntando, tá? Professora. Oi, Leonardo. Dentro daquele contexto que a senhora tinha dito, né, da gente trocar as figurinhas, não seria interessante que fosse colocado o que foi feito por todos os grupos no mesmo grupo lá, para que a gente mesmo conseguisse fazer a busca? Pode ser. Ou não? Pode ser, Leonardo. É melhor, não é? É bem mais fácil, né? Pode ser, pode colocar sim. E aí vocês vão conversando. Eu acho interessante também, fica mais fácil. Se cada um, eu não sei se o pessoal fez no Word, alguma coisa assim, coloca o arquivo, o documento lá no WhatsApp, e aí eu acho que fica mais fácil da gente procurar. Eu acho que seria, eu acho que é melhor fazer no Word mesmo, né? O Word é o melhor, um gerenciador de texto, para que vocês possam já compartilhar os arquivos. E aí também, se compartilhar lá no WhatsApp, eu também já vou acompanhando e olhando o que vocês estão fazendo, vou vendo se está certo, se está errado, e vou dando meu palpite lá. Tá certo? Boa, professora. Então tá. Então, a gente se vê só daqui a 15 dias. Um bom feriado para vocês todos. Qualquer dúvida que vocês tenham, já sabem, eu estou à disposição aí de vocês. Sábado, domingo, feriado, de madrugada, estou aqui por vocês, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a gravação e amanhã eu já coloco para vocês o link. E amanhã até meio-dia me mandem essa atividade que eu dei hoje, tá? No meu WhatsApp particular. Falou, pessoal? Tchau, professora. Alô, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, professora. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau.